Quero te convidar a fechar seus olhos, estender suas mãos sobre ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero abençoar a vida do Marcos, ó Pai. Deus, a palavra que ele preparou para essa noite, ó Deus, Pai, a palavra que ele vai trazer, Deus, foi ministrada por Ti, ó Pai, traga vida aos nossos corações, ó Deus. Pai, mantenha mesmo os ouvidos da Tua igreja, a mente cativa no Senhor, Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem. Use-o com graça, unção, poder e ousadia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero pedir para você fazer uma oração comigo. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Fala assim: Pai, nessa noite, que não seja o Marcos, que seja o Teu Espírito a trazer revelação da Sua palavra ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos. Quero compartilhar hoje sobre o tema da palavra é ativo e frutífero na casa de Deus. Amém? Ativo e frutífero na casa de Deus. Irmãos, hoje eu vou compartilhar algo que eu tive uma experiência com Deus, uma experiência muito profunda, e depois dessa experiência, a minha caminhada cristã ela mudou de verdade, e eu fiquei por muito tempo vivendo, e vivo até hoje isso, só que eu não sabia muito bem como traduzir isso em uma palavra. E recentemente o Senhor ele me deu essa palavra. E essa palavra eu quero compartilhar com vocês hoje. Amém? Então, eu gostaria de dizer algo para você, que essa palavra, ela tem... Você tendo a revelação da palavra, isso pode mudar a tua perspectiva e a forma que você se relaciona com Deus. Porque eu tenho vivido isso, irmãos. De verdade. E queria que você abrisse a Bíblia lá no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 1. João 21, 1. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim eles entraram no barco, foram, mas não pegaram nada, coisa alguma, a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim, não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele disse a quem, meus irmãos? A Pedro: é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois ele havia removido para trabalhar, e o que ele fez? Saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Amém? Hoje eu vou falar sobre 2 pescas.
Essa é a primeira pesca. A primeira pesca, que a gente acabou de ler aqui, é uma pesca em que Jesus, ele havia acabado de ressuscitar. Fala comigo assim, ele ressuscitou. Fala, irmãos, ele ressuscitou, amém? E ele vive. E Jesus, ele havia ressuscitado, e tem esse relato aqui da pesca. Só que eu quero recordar a vocês alguns poucos dias antes de Jesus ter ressuscitado, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, né? Mas alguns poucos dias antes, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu foi o seguinte: Pedro traiu o Senhor. Pedro havia negado o Senhor. Pedro falou: não, Senhor, eu não vou te negar. E o que o Senhor falou? Tu negarás. Amém? É o que a Bíblia relata. E aí, após a ressurreição, irmãos, um milagre da pesca aqui, né? Pedro, ele trai o Senhor, não na mesma proporção de Judas que o vendeu, mas Pedro negou o Senhor. Isso é fato, está na Bíblia. E Jesus se apresenta a Pedro 3 dias depois de tudo isso. Aí, irmãos, o que acontece? Quando a gente erra com alguém, quando a gente falha com alguém, quando a gente decepciona alguém, como que geralmente é o comportamento? Quando a gente falha com alguém, irmãos, e aí eu vou dar um exemplo meu. A tendência é quando a gente erra, né? Eu vou dar um exemplo meu. Um dia a Bia chegou em casa e tinha muita louça. Ela fez as marmitas da semana. Estava lá. Foi trabalhar, eu fui trabalhar e estava lá. E aí a Bia falou assim: amor, me ajuda lavando a louça. O que o amor fez? Ele fez várias outras coisas, mas e a louça ficou lá. E aí daqui a pouco eu estou vendo a minha linda esposa com a esponjinha lavando a louça. Sabe como eu me senti, irmãos? Porque depois de um dia que ela trabalhou, ralou bastante, e ela estava fazendo outras coisas, e ela lá lavando a louça, eu fui fazer outras coisas, ok, mas eu tinha combinado com ela que eu ia lavar a louça. Sabe como que eu me senti? Muito envergonhado. Eu fiquei muito chateado comigo, porque eu olhei a situação, eu poderia ter ajudado ela, e eu fui negligente, eu não ajudei, e eu me senti mal. Mas aí eu pergunto, irmãos, para você: Pedro, o discípulo que andava com Jesus, que aprendeu com Jesus, que ouvia Jesus constantemente, o amor, o perdão, via os milagres, via tantas maravilhas, ele trai, ele nega Jesus. E aí, eu te pergunto, porque o texto ele relata que Pedro, quando o discípulo fala, é o Senhor, o que o texto fala? Que Pedro saltou e correu em direção ao Senhor. Aí eu te pergunto, irmãos, por que Pedro não ficou escondido atrás do poste? Por que Pedro não ficou envergonhado? Porque Pedro cometeu um ato gravíssimo, uma falha gravíssima. Por que o Pedro, ele salta do barco e vai correr atrás em direção a Cristo Jesus? Por que Pedro faz isso? Se Pedro tivesse constrangido, ele iria evitar Jesus, possivelmente. Só que é interessante que ele não podia esperar o barco chegar. Ele veste a roupa, ele nada e chega antes dos outros. Aí eu te pergunto, o que Pedro experimentou, o que Pedro viveu, o que Pedro viu ao se sentir tão à vontade, irmãos, de ir em direção a Cristo? O que aconteceu?
Tudo que nós não queremos é ficar sozinhos com quem nós erramos ou magoamos. Pedro só correu em direção ao Senhor porque ele não tinha mais sentimento de condenação. Pedro não tinha mais sentimento de culpa. Ele não tinha a consciência, aquela consciência do pecado, de que ele falhou, de que ele era condenado, de que ele era culpado. Pelo contrário, Pedro ele tinha uma outra consciência. De alguma maneira, tudo isso, essa culpa, essa condenação, esse sentimento, ele tinha desaparecido. E havia em Pedro o quê? Uma sensação, uma percepção de que ele era perdoado, de que ele era amado, de que ele era importante e ele era aceito por Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E quando que aconteceu isso, Marcos? Quando que Pedro teve essa percepção? Quando que Pedro entendeu isso? Quando que Pedro ele vê essa luz? A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia fala que ele vai se aproximar de Jesus. A Bíblia fala que ele larga tudo e vai atrás de Jesus e desfruta de uma pesca maravilhosa. E eu te pergunto, irmãos, quantos de nós queremos ficar perto do Senhor depois que nós falhamos? A revelação do amor de Deus e do quanto você é perdoado, é isso que muda a nossa vida. É a gente entender que com Cristo nós somos perdoados. Com Cristo nós somos amados. Você é perdoado. Você é amado por Deus. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu sou amado por Deus. Lá em 1 Coríntios 15, verso 5, diz assim, 1 Coríntios 15, verso 5. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Ele apareceu a Pedro e depois ele apareceu aos demais. Muitos irmãos acreditam que o Senhor ele vai se revelar àqueles que são muito bons, aqueles que são muito santos, aqueles que são muito espirituais, aqueles que buscam ao Senhor incessantemente. Mas a quem é o Senhor se revela primeiro? O que está dizendo aqui? 1 Coríntios 15, 5. A quem, irmãos? A Pedro, a Cefas. O Senhor se revelou primeiro àquele que cometeu uma falha gravíssima. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Você agarra isso aí, se você crê, amém? O texto de João 21, ele menciona algo muito interessante, que o Senhor ele pede o barco. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que o Senhor ele te pedir algo, é porque ele tem algo para te abençoar. Ele tem algo para fazer. Quando o Senhor ele fala, ele chama a sua cooperação, ele fala assim, eu estou precisando, eu conto com isso a seu respeito. Você pode ter certeza que o Senhor quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Amém? Talvez Deus esteja pedindo algo a você nessa noite, ou esteja pedindo algo a você nesses dias. Entrega, porque o Senhor fará algo sobrenatural. Amém? E aí, eu te pergunto, irmãos, tem um texto, que é o texto de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, verso 1. Diz assim, essa eu falei da primeira pesca, amém? A pesca após a ressurreição. Agora eu vou comentar sobre a segunda pesca, amém? Lucas 5:1 diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes.
entrou num dos barcos e pediu a Pedro, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando ele terminou de falar, ele disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Amém? Essa pesca, irmãos, Pedro se dirige ao Senhor. O texto aqui de Lucas está dizendo que ele se dirige ao Senhor de uma forma em que ele tem a consciência do pecado. Ele se dirige ao Senhor como um homem pecador. Mas na segunda pesca, ele tem uma experiência com Deus. Ele se dirige ao Senhor como um homem que encontrou o amor de Jesus, como um homem que era amado por Jesus. Ele larga aquela visão de homem pecador e ele passa a se posicionar como um homem amado por Deus. Lucas menciona na pesca, então, né, essa pesca de Lucas 5 menciona que Pedro, ele tinha uma consciência do pecado, de que ele era um homem pecador. Mas o texto de João nos ensina que Pedro havia encontrado o amor de Jesus e ele tinha a revelação de que ele era amado por ele. Em João, Pedro tem revelação do amor de Deus, mas em Lucas, Pedro tem revelação da santidade de Deus. E eu quero comentar isso com vocês hoje, irmãos. Sabe o que acontece? Para você conhecer a santidade de Deus, você não precisa de revelação. O diabo, os fariseus, os pecadores, eles sabem que Deus é santo. Eles sabem que Deus é santo. E nem por isso eles vão correr para Deus. Eles sabem, os fariseus sabem da santidade, o diabo sabe, os pecadores, mas eles não vão correr para Deus. Porque eles sabem que em Deus não há erro. Por quê? Porque a santidade é o que a lei revela. Então a lei revela que Deus é santo, poderoso, e nele não há falha. E o diabo sabe, os fariseus sabem, não precisa de revelação. Mas, irmãos, o amor é o que a nova aliança revela. Santidade é um conhecimento comum. Quer ver só? Se eu chegar no trabalho, hoje as pessoas que trabalham comigo, grande parte delas sabem que eu sou cristão. Se eu chegar no trabalho e eu falar algum palavrão, ou tiver algum ato, o que o mundo vai falar? Tu não é crente? Tu não é cristão? Por quê? O que o mundo sabe? O que o mundo sabe? O mundo sabe que existe uma palavra, existe muitas vezes usamos esse termo, né? Um manual, existem as instruções de Deus que a gente precisa seguir, que a gente precisa viver. O mundo sabe. O mundo fica pegando a Bíblia para ler? Sim ou não? Não. Mas eles sabem, né? Se tiver algum objeto assim ali em cima, ali está o óleo ungido. Se eu passar do lado ali, pegar, imagina, passei ali, a igreja vai olhar assim. Mas se eu fizesse isso em qualquer outro lugar, se alguém visse, o que eles iam falar? É crente? É crente mesmo? É ou não é verdade? Pergunta para o seu irmão aí, é ou não é verdade, irmão? Todo mundo sabe. O mundo não precisa ler de Gênesis, Apocalipse,
trabalhadora. É disso que o mundo precisa. Ver a gente falhar e falar o quê? Tá errado. Então é um conhecimento comum. Agora o amor não, irmãos. O amor de Jesus, você precisa ter revelação dele. É o que a nova aliança revela aos nossos corações. E é esse amor, irmãos, que transforma a nossa vida. Amém? Você pode dizer assim: obrigado, Senhor, pelo seu amor. Então, quando eu falo de amor, eu estou falando de uma experiência genuína, do quanto que nós fomos perdoados por Deus. A santidade, irmãos, ela vai ser o resultado de alguém que é amado por Deus. Eu sou tão amado por Jesus que quando eu olho a minha esposa, eu entendo que a palavra diz que eu preciso amar ela como Cristo amou a igreja. Eu preciso me sacrificar por ela, eu preciso honrar ela, eu preciso fazer ela a mulher mais feliz desse mundo, das galáxias. É uma verdade, irmãos. Mas eu preciso do amor de Jesus. Eu preciso de Jesus para amar ela assim. Eu preciso de Jesus. Porque se eu não tiver Jesus, irmão, como que você acha que eu vou amar ela? Ah lá, vem cobrar lavar a louça. Pô, eu acordei 4 horas da manhã para trabalhar. Eu começo a agir o quê? Justiça própria. Eu começo a agir, sabe, querendo ser espiritual, o super santo. Eu sou o provedor da casa. Eu trabalho tanto tempo. Ela tem que comprar lavar a louça. Mas quando eu entendo que ela é a mulher da minha vida, que Jesus me amou, me alcançou, eu sou amado pelo Pai, e eu sou tão amado por Jesus, que eu falo assim: eu preciso honrar ela. É um prazer honrar ela. Todos estão me entendendo, irmãos? Amém? Então a santidade, ela vai vir naturalmente. Quando você entende que é amado por Jesus, vai ser natural. Eu sou tão amado por Jesus que não tem como eu ficar magoado. Não tem como eu ficar você pisou no meu pé. Não gosto mais de você. Sabe, não tem como, irmãos. Quando eu entendo, eu sou amado, Jesus, Ele me ama tanto, Ele é tão cuidadoso, tão bondoso comigo. Eu preciso amar, eu preciso perdoar, Ele me perdoa, Ele cuida de mim. Quando eu vejo, quando eu não vejo, está o tempo todo comigo. Amém? Obrigado, Jesus. Irmãos, o contrário de santo não é pecador. O contrário de santo é comum. O que é comum? É aquilo que tem em todo lugar. Esse é o contrário de santo. Então, Marcos, o que é santo? Santo é uma pessoa que é alguém diferente. E o que faz nós sermos diferentes, irmãos, não é o nosso comportamento. O que faz sermos diferentes é a presença da glória do Senhor sobre nós. É a glória de Deus, irmãos. É você falar assim: eu preciso dessa graça, eu preciso dessa glória. Sabe, porque quando eu preciso também da irmã Glória, que eu amo muito ela. E quando a gente é cheio da graça, irmãos, enquanto o mundo está angustiado, a gente vai desfrutando da alegria de Deus. Enquanto o mundo está deprimido, está triste, a gente desfruta da paz, está tudo se quebrando, tudo se congestionando. Mas você fala assim: eu tenho a graça, eu tenho a paz de Jesus. Enquanto o mundo ele vive uma vida miserável, você vai resplandecendo no brilho da glória de Deus. Você vai vendo a glória de Deus se manifestar. Você vai vendo o agir de Deus na sua vida, na sua família. Amém? O bom comportamento, irmãos, vai ser sempre o fruto e não a causa. O bom comportamento, eu vou repetir novamente, é fruto da revelação do amor de Deus. Eu quero, irmãos, de verdade, eu quero ser como Pedro, irmãos. E quando falha, olha para Jesus: eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me perdoa, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me perdoa. Ah, mas Marcos, você falhou. Não interessa, eu sei que Ele me perdoa, eu sei que Ele me ama. Amém? Se Jesus aparecesse fisicamente em glória agora, irmãos,
Como que seria? Você ia ficar: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, eu preciso de outro lugar de vida para eu poder estar com você. Jesus, tem misericórdia, porque, olha, eu briguei com fulano, Beltrano, Ciclano e um montão de gente hoje. Tem misericórdia, eu preciso mudar. Será que você seria assim? Ou você seria como Pedro? Senhor, preciso do seu perdão, me leva contigo. Eu preciso ficar com o Senhor. Eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso ter experiências com o Senhor. Sabe, irmãos, a sensação de nós sermos amados por Deus é que vai mudar a nossa vida. É isso, irmãos, que vai mudar a nossa vida. Eu quero te pedir que você repetir comigo. Repita assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou profundamente amado. Eu sou totalmente perdoado. Eu sou eternamente salvo. A luta aqui até para a gente falar isso. Fica assim: será? Não, mas eu errei? Não, mas isso é porque não é pela sua força, é pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Porque se você falar que foi na sua força, a glória vai ser sua. A glória é dele, o poder é dele, o amor é dele. Ai, Jesus. Mas Marcos, você está falando que a gente é justo, a gente é perdoado, a gente é amado, a gente é isso tudo aí. A gente não é pecador mais, a gente está bem na fita, né? A gente está bem na fita. E aí? Aí eu vou contar um testemunho para você. Esse testemunho não é aqui não, tá? É lá no Centro-Oeste, lá para aquelas bandas de Goiânia lá, tá bom? Então fique tranquilo. Olha só. Testemunho da irmã de lá. Falou, chegou em casa, e aí ela orientou o esposo dela de que ele tinha que mudar alguns hábitos. E aí o que ele dizia? Mulher, sua acusadora. Eu sou justificado, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você está aqui agora me condenando. Você está sendo usada pelo inimigo. Você está aqui apontando o dedo na minha cara, falando que eu estou errado. Quem é você para falar isso? Eu sou justiça de Deus em Cristo. Não sou mais um pecador. Está arrependido, acusadora. E eu falo para você, irmãos, é verdade que nós somos amados. É verdade que o Senhor não lembra dos nossos pecados. Mas tem uma coisa que também é verdadeira. Você ainda tem pecado. Aos olhos dos homens, ainda verão pecado. Aos olhos de Deus, tá jóia, tá bonito. Mas aos olhos dos homens, ainda verão pecado. E aí, irmãos, a gente precisa entender isso, porque essa obra, ela é feita na força do meu braço. É eu que vou transformar os meus hábitos? É você quem vai transformar os seus hábitos diante dos homens? Lembra lá que eu falei da santidade? Se você, irmão, falhar lá, vão colocar o dedo e falar: você é o crente. Vai acontecer. Diante de Deus você é perdoado, amém? Mas diante dos homens vai acontecer. E nós precisamos ser transformados. Mas nós precisamos de Cristo, amém? Para fazer isso, amém?
E aí, irmãos, eu quero falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios 15, 9. O que ele está falando aí, meus irmãos? Que ele é o menor dos apóstolos. E olha que interessante. Ele fala que ele não é digno de ser chamado apóstolo. Quando a gente é consciente do amor de Deus por nós, que a gente é amado por Deus, quando a gente é consciente desse amor, sabe o que isso produz na gente? Humildade. O apóstolo Paulo foi um homem que escreveu grande parcela do Novo Testamento. Foi um homem que teve excelências das revelações. Mas quando você olha um texto desse, o que ele fala? Que ele é o menor, isso é humildade. Então, quando você é consciente desse amor, você tem humildade. Mas se você não é consciente, o que isso produz? Condenação. Então ele pode se posicionar assim, ó. Primeira opção: eu sou o menor dos irmãos, eu traí o Senhor Jesus, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas Ele me ama e Ele me aceita. Sabe o que é isso, irmãos? O apóstolo Paulo reconhece, ele é humilde, mas ele aumenta a graça de Deus. Ele fala: é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus. Mas olha a segunda opção: eu sou o menor dos irmãos, traí o Senhor, sou o pior de todos, olha o pecado que eu cometi. Essa opção, irmãos, o que está acontecendo? O erro está fazendo ele se sentir o quê? Pior. Isso está produzindo nele o quê? Condenação. Então ele só está ali se martelando, se martirizando, mas quando ele entende que o amor de Deus está disponível para ele, que ele fala: de fato, eu sou pior, de fato, eu sou menor, mas ele me ama, mas ele me alcançou, mas ele tem o perdão. E muitas das vezes, irmãos, a gente falha e a gente fica assim: eu sou menor, eu falhei com o Senhor, eu não posso mais orar, eu não posso mais ter contato com o meu Pai, eu não posso mais ir na igreja, estar com os meus irmãos, eu não posso mais ter a comunhão, porque eu falhei. É isso que o diabo vai lançando na mente da igreja. Não, ó, se afasta. Não fica perto, mas não. Por quê? Porque você falhou. Porque você errou. E o que o erro vai fazer? Ele vai te machucando por dentro, ele vai te consumindo, ele vai te martirizando. Mas o que está disponível para nós? A graça de Deus. Amém? Mas Marcos, você errou, irmão. Você errou comigo. Irmãos, vou contar um pouquinho da minha esposa aqui de novo. A minha esposa foi quando a gente casou, né, amor? Você falou? Aí você confirma, eu vou contar, você confirma. Ela falou assim: amor, eu achei que você era um cara tão certinho, eu achei que você era um cara tão, sabe? É igual aquela galerinha do filme da Disney, sabe? Aquele cara tão bom, bonzinho. Foi quando a gente casou, quando você falou isso? Foi antes. Foi antes, né? Foi antes. Não precisa de muito tempo não, irmão. Sabe, irmãos, a gente é ruim. Sou ruim. Mas Ele me ama, irmãos. Mas Ele me alcançou, o perdão dele me alcançou. Pela graça dele estou aqui. Pela graça dele eu posso hoje aqui abençoar a sua vida. Mas eu sou falho. E você nem sabe de tudo, irmão. Te erra muito. Mas a graça dele está disponível sobre nós. A gente entender: eu sou amado. Ah, Marcos, mas você errou. Mas eu sou amado. Ah, Marcos, mas você não falou com fulano. Mas eu sou perdoado. Mas eu sou amado. Tem que corrigir? Tem que corrigir, irmãos. Tem sim, diante dos homens.
mas Cristo fará. A graça de Deus fará. Amém? Nós precisamos estar com o coração humilde diante disso. E aí eu te pergunto, o que acontece com você quando alguém fala do seu pecado? Você aumenta o amor de Deus ou você aumenta a justiça própria? Marcos, você não joga nada, tem futebol. Irmãos, fui agora nesse batismo aí, que vergonha. Cara, misericórdia. Dantas parou, me olhou assim, meu filho, acabou seu tempo. Acabou, chega, para com isso. Eu já estava lá com ele, eu tenho que parar com isso. Aí ele veio e confirmou, eu mas eu vou continuar, irmão. Eu vou voltar para a academia, eu vou correr. Amém? Então, glória a Deus aí, irmão. E aí? O que eu poderia falar? Atribulado, você não sabe, eu sou um jogador craque. O que você está falando, essa baboseira que você está falando? Sou um jogador craque. Né? Justiça própria, eu sou. Jogo muito. Desde novinho, desde, sei lá, 0,005 anos. Eu jogava futebol. E aí? A pessoa fala de você, não, você fez isso. Filho de Jezabel, filho da jumenta de Balaão, atribulado, usado pelo capeta e o inferno inteiro. O pecador é sua avó, é sua parentela. Ou você fala assim, sou ruim mesmo. Você não está sabendo nem um colinho. O seu marido está estressado, tem estresse, Deus, a gente fica estressado, irmão. A gente é ruim. Mas a graça de Deus está sobre nós, amém, irmãos? Amém, irmãos? Ou a gente aumenta a justiça própria e fala, você quer falar de mim, agora eu vou falar de você. Você quer falar o quê? Justiça própria. Ou você reconhece, eu sou ruim mesmo, eu preciso muito melhor. Às vezes eu falo para as pessoas, o que você achou que eu preciso melhorar? Aí eu falo da minha esposa de novo, pedi para ela fazer uma lista, me arrependi disso. Eu falei assim, mostro tudo! Aí ela tem um verso também. Eu falei, Senhor, eu preciso melhorar. Essa semana ela falou para mim, amor, preciso passear em um restaurante. Jesus. Qual foi a última vez que você chamou sua esposa para sair, irmão? Qual foi a última vez que o filho saiu com os pais e falou assim, pai, vou dar uma olhada ali. Sabe, você reconhecer, preciso melhorar. Preciso. A lista sumiu. A gente vai ter que refazer. Espero que não esteja ainda tão grande assim. Tem que orar mais para Jesus, né? Jesus, irmãos, é Jesus quem faz. Amém? Não somos nós. Eu preciso muito melhorar, mas a graça dele está disponível sobre mim. E o amor dele vai transformar a minha vida. Amém? Aleluia! Efésios 3,8, olha o nível que o apóstolo Paulo chega, irmãos. Efésios 3,8. O que ele está falando aí? Eu seja o menor dos menores de todos os. Sabe o que ele está falando? A pessoa que acabou de converter, dizer sim para Jesus, o apóstolo Paulo está falando, eu sou menor que ele. A pessoa que está muito tempo na igreja, que está com dificuldade, está errando, não consegue engrenar, o apóstolo Paulo está falando, sou pior que ele. Ele está falando que ele é o menor dos menores de todos os santos. Olha o nível de humildade desse homem. Ele se sentia dessa forma, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, o homem que teve tantas revelações
cresce, irmãos, mais a gente fica consciente das nossas falhas, dos nossos erros. Quanto mais a gente cresce em intimidade com Deus, quanto mais a gente cresce em intimidade com a graça de Deus. Mas sabe qual que é o consolo dos pecadores e do mundo? Sabe o que conforta os pecadores e o mundo? É o seguinte, é falar assim: tem gente que está pior que eu. Isso acontecia na prova da faculdade. Faculdade lá de engenharia, aí todo mundo lá fazendo prova, 3 horas, lá estudando e fazendo prova. Aí vem as notas, de 1 a 10, de 0 a 10. Marcos, tirou quanto? Tirei 3. Fulano, tirou quanto? Tirei 5. Você foi melhor que eu. Fulano, tirou quanto? Tirei 1,5. Assim, tá pior que eu. Quem que já pensou assim, ó, levanta a mão aí, quem vai ser o sincero? Esse é o consolo do mundo dos pecadores. E aí, Denilson? Tá bem na fita aí, cara? Tá. Tirou notão? Pô, mano, tirei 8. Tirei 8,5. Passou de sério lá, bem na fita. Mas ó, tirei 8,5. Sou o cara. Caralho, tinha tirado 10. Mas esse é o consolo do mundo dos pecadores, irmão. É olhar para o outro e falar assim: pior que eu, tá pior que eu. E aquele ali, ó. Esse é o consolo do mundo. Mas aquilo que a gente precisa viver aqui é o seguinte: eu sou ruim. Eu sou ruim demais. E eu preciso da graça de Deus. Amém? Do amor de Deus. Quem de nós anda por aí dizendo que é o principal dos pecadores? A religião, ela fala de santidade. O cristianismo fala do amor de Deus. O amor, o Espírito vem e se manifesta em nós, trazendo revelação e consciência. Amém? Te contei 2 experiências de Pedro, 2 pescas, amém? Agora a gente vai ler um texto lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. De quem que é essa carta, meus irmãos? Segunda? De quem? Do Pedro, amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amém? De quem que é essa carta? Quem que teve a experiência com o amor de Jesus? Foi Pedro. Agora a gente vai explicar um pouco esse texto. Pedro nunca se esqueceu do seu pecado, mas ele não lembrava para se condenar, mas para mostrar o quanto foi amado por Jesus. Marcos, o que é diligência? Diz lá no verso 5: vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Diligência, irmãos, é empenho, é disciplina, é zelo. Como nós, como igreja, precisamos de diligência. Então, isso é a definição de diligência. Só que antes da diligência, o que vem primeiro? Diz aí, vem primeiro a vossa fé.
A fé ela vem sempre primeiro, irmãos, que é você crer no amor do Pai por você. É você crer que Jesus ama você. Isso é o básico, o fundamental, é a gente crer. E o fato da gente crer promove em nós diligência, virtude. O que é virtude? É o caráter santo, é o comportamento santo. Lembra que eu falei que a santidade, o comportamento de santidade vai ser um fruto? Porque quando você tem o amor do Pai, você vai ser santo, você vai agir com santidade. Então é isso que ele está dizendo aqui. E aí ele também fala sobre perseverança. Está escrito lá no verso 6. O que é perseverança, irmãos? É constância, é consistência. A igreja precisa de constância, de consistência. Mas para a igreja viver constante, consistente, o que a igreja precisa? O que é elementar, irmãos? A igreja precisa ter revelação do amor de Jesus. Marcos, o que precisa? Para eu ser diligente, você precisa ter revelação do amor de Jesus. Marcos, o que eu preciso? Para ter essa virtude que o apóstolo Pedro está mencionando, esse caráter santo, o amor de Jesus. Piedade, irmãos, está dizendo aqui, não é uma compaixão. Sabe o que é piedade aqui nesse texto? Fala de uma vida de adoração, uma vida de oração. O que nós como igreja precisamos, irmãos? Sermos constantes, estarmos presentes, ter uma vida de oração. Sabe, às vezes eu chego lá em casa, eu falo, Pai, eu sou amado, eu adoro o Senhor lá do meu jeito. E chorou para lá, chorou para cá, e levanta as mãos e adoro. Chega aqui na igreja, irmão, eu entrego também para o Senhor, adoro, a gente ora, a gente... Sabe, você, quando você sabe que você é amado, você vai com tudo, irmãos. Você ora, você adora, você vive esse momento como se fosse o último da sua vida. Sabe, ao orar assim, quando Denilson tem a oportunidade de orar com esse homem aqui agora, abençoar a vida dele. Eu vou orar, Senhor, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, que ele seja próspero, que ele seja feliz, bem sucedido, onde ele puser as mãos. Mas a gente, quando a gente sabe que é amado, irmãos, isso vai sendo mais natural. É o que o Pedro está falando aqui. É você cantar, é você ler a palavra, é você ir para a célula, é você vir no culto de manhã, é você entender como eu preciso da palavra, como eu preciso de Jesus, como eu preciso dessa graça. Eu preciso tanto dessa graça, eu tenho que vir de manhã, eu tenho que vir de noite, eu tenho que ir para a célula, eu tenho que edificar os irmãos, eu tenho que visitar alguém, eu tenho que falar de Jesus. Mas sabe como que isso vai fluindo naturalmente? Olha o que o Pedro está contando nessa chave. Ele está falando, você precisa crer que você é amado por Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E aí aqui fala de fraternidade, o amor fraternal, aquele amor puro, Filadélfia, o amor ágape. É esse amor, irmãos, que nós precisamos transbordar a comunidade. É esse amor que nós precisamos transbordar para Itaguaí, irmãos. Sabe, a irmã Glória chegar no supermercado e as pessoas olharem para ela, tem alguma coisa diferente nessa mulher, tem um brilho, uma glória, uma graça, um poder. Olhar para ela e falar, você pode me dar um abraço, e essa pessoa ser alcançada por essa graça, por esse amor. É a gente andar nas ruas e compartilhar esse amor. Eu sou tão amado por Deus que eu preciso compartilhar esse amor. É isso que o Pedro está apontando aqui. E deixa eu te dizer algo, irmãos. Todo pastor, presta atenção nisso, ele deseja que o seu rebanho ele seja ativo e frutífero. Ativo e frutífero. Qual é o nosso sonho? Ganhar vidas, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Mas isso a gente vai fazer isso na força do nosso braço? A gente precisa do amor do Pai, do amor de Jesus.
Olha só. Olha o que está dizendo aqui. Verso 9. 2 Pedro 1, verso 9. Aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Sabe o que acontece? Pedro, ele não se esqueceu. Pedro, ele lembrou de que ele era pecador. Mas ele não lembrou para ficar se condenando. Ele lembrou para transbordar no amor de Deus. Ele lembrou para ser um canal nessa geração. Às vezes o diabo, irmão, nesse ano de 2025, me martelou na sua mente e falou que você não era digno, que você não era capaz, que por causa das suas falhas, que por causa do seu passado, as coisas ficaram travadas. Mas eu vim aqui nessa noite para te lembrar de que Jesus ama você. Jesus ama muito. Você é muito amado. Amém? Deixa eu convidar a ficar de pé, por gentileza. Eu queria nesse momento que você fechasse os seus olhos. Eu queria fazer um convite àqueles que nos visitam. Não sei se alguém já falou de Jesus para você. Não sei se alguém já comentou sobre esse amor. Mas nessa noite eu quero te dizer: Jesus ama muito você. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um projeto, que é um projeto que já foi desenhado antes de você nascer. E muitas das vezes você pensa: ah, mas eu preciso largar isso, eu preciso largar aquilo, eu preciso deixar isso. Deixa eu te dizer, venha como você está, que o amor dele vai te transformar. Quero pedir para a igreja estar orando nesse momento. Você que deseja, você que quer dizer sim para esse amor, dizer sim para Jesus, eu quero te convidar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Ele está disponível, esse amor está disponível, essa graça está disponível. Tua justiça
seu nome? Jéssica. Jéssica tá vindo, voltando? Voltando? Aleluia. Voltando para Jesus também. Aleluia. Oi, Jéssica. Você orou com ela? Vamos orar por ela aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Aí, Jéssica, dá uma olhada para trás aí, ó. Olha o amor de Deus. Aleluia! Você é especial, você é um presente de Deus. Aleluia! Você vai ganhar um monte de abraço aí agora. Amém? Aleluia, irmãos. Aleluia, aleluia. Eu queria comentar agora nesse momento, igreja. Pode baixar um pouquinho, rapidamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem alguns recados, algumas mensagens de que a gente que é crente mais antigo, a gente acaba não ganhando mais tantas pessoas para Jesus do que aquele que é novo convertido. E aí, muitas das vezes vem esse pensamento porque o novo convertido ele conhece bastante gente do mundo, vamos dizer assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com base no que Pedro está falando aqui. O que acontece, irmãos, é que às vezes a gente vai ficando cego. A gente vai se esquecendo do quanto que Jesus nos ama. Glória a Deus, aleluia. Mas eu vim aqui nessa noite para te lembrar do que Jesus fez por você. Você precisa se lembrar disso. Que é o que a gente chama de se conhece, primeiro amor. Não é o que a gente chama? A gente fala, o primeiro amor. Mas por que o primeiro amor não pode ser o único amor? Por que o primeiro amor acaba, irmão? Sabe por que ele acaba? Porque a gente esquece. A gente esquece. Mas eu vim nessa noite aqui para te lembrar que ele perdoou isso. Teve um momento na minha caminhada, eu tive uma crise. Eu vivi minha juventude. A igreja sabe, eu nasci aqui. Vivi minha juventude servindo. Eu sacrifiquei. Abri mão da vida na bagunça. Eu falei para o Senhor, e eu quero viver para Jesus. E eu vivi a minha juventude. Mas eu entrei numa crise. Numa crise em que eu falei para o Senhor, eu estou trabalhando, as coisas não estão acontecendo. Sabe o que o Senhor falou para mim? Já estava querendo deixar. Ele falou para mim, nunca foi pelo seu trabalho, é só porque eu te amo. Quando eu entendi isso, lá no início, lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, onde que Deus coloca? No jardim. Para quê? Para ter comunhão. Quando eu entendi isso, que nunca foi pelo que eu fiz, nunca foi pelo quão espiritual eu era, e eu fui entendendo que quanto que eu precisava de Jesus, que foi só por causa desse amor, a minha vida mudou. E eu quero te lembrar aqui nessa noite, não é pelos seus atos, não é pelos seus atos. Talvez você está travado e você olha assim, fosse um avanço. É só porque Ele te ama.
Eu vim te lembrar nessa noite. Eu quero te convidar, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Que você entende que, Marcos, por algum momento eu me esqueci. Eu me esqueci tanto que eu nem estou falando mais tanto de Jesus para as pessoas. Eu me esqueci tanto que eu esqueci esse amor que queima aqui. Eu esqueci porque, sabe, o mundo, as coisas do dia a dia me consumiram. E eu esqueci. Eu esqueci que o mais importante era o reino de Deus. Eu esqueci que a prioridade é Jesus. Eu esqueci que a prioridade é esse amor. E eu esqueci que quando eu falhar, o perdão e o amor está liberado. Você que por algum motivo esqueceu, quero te convidar a vir aqui na frente. Você fala assim: Marcos, eu preciso viver isso aí que você está falando. Eu creio que é um novo tempo, não é o último domingo em vão, não é o último culto em vão, isso aqui tudo não é em vão. Eu creio que isso pode ser uma chave para mudar minha vida, minha história. Eu quero te convidar, não fique com vergonha. Não fique. Mas eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que quer um novo de Deus, você que quer ser mais ativo, você que quer ser mais frutífero, você que quer falar mais de Jesus, você que quer falar mais dessa graça, eu quero te convidar a vir aqui. Em nome de Jesus. Pode aumentar o som um pouquinho, por favor? Vou deixar Deus sondar o seu coração. Em nome de Jesus. Pense nisso, reflita sobre isso. Marcos, está tudo claro para mim. Então declare que você é filho amado. Declare que você é filho perdoado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Da sua graça, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome